Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 29 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 13. Cultivai o amor mútuo com ardor, porque cobre uma multidão de pecados. Antes de mais nada, tenham um amor contínuo uns para com os outros. São Pedro fala aqui do amor puro, verdadeiro, desinteressado, carinhoso e, sobretudo, constante, sem interrupção e sem desânimo. É forte essa palavra, amor sem interrupção, e hoje poderíamos refletir sobre o significado disso. Como amar sem cansar, sem desanimar, sem esperar ganho algum. Da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o com capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, a palavra que hoje meditamos é a continuação da palavra de anteontem. Amai-vos com ardor reciprocamente, de coração e sem esmorecer, sem vacilar. Hoje, no capítulo 4 da mesma carta, volta o mesmo forte convite de Pedro. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. No trecho de hoje, São Pedro começa explicando com clareza: o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência, vigiai, dados à oração. Ou seja, sejam sábios, cheios de bom senso, não insensatos. Não se deixem arrastar pela mentalidade deste mundo e pelas paixões do pecado, pelo comodismo, pelos vícios, que como um povo mortal nos envolvem e nos sufocam. Sejam vocês os protagonistas de suas vidas. Vivam e não se deixem arrastar pela correnteza da sociedade. Pensem, decidam, escolham. Este é o primeiro convite de São Pedro. Logo após vem um outro direcionamento claro. Vigiai, dados à oração. Essa vigilância deve ser impregnada de oração. A oração cava em nós o espaço para a verdadeira profundidade, para a eficiência na ação, para uma vida coerente que fale ao mundo. Não existe amor sem oração, assim como não há um rio sem sua nascente. Se não houver oração, o amor se transformará em uma baixa paixão, tóxica e mortal. No primeiro capítulo, São Pedro havia explicado:
Tendo purificado as vossas almas na obediência da verdade, para um amor fraterno, sincero, amai-vos uns aos outros, de coração, intensamente. Quem não purifica sua alma na verdade da palavra, na oração sincera, constante e profunda, nunca conseguirá amar de verdade e chamará seus baixos egoísmos de amor. Enfim, São Pedro expressa aonde tudo isso vai desembocar. Com força, mais uma vez, ele nos convida: cultivai o amor recíproco com ardor. Este adjetivo, com ardor, traduz uma palavra grega muito forte que significa um amor intenso, ardente, constante, contínuo, que não desiste, não relaxa e não murcha. São Pedro explica com clareza: cultivai o amor uns para com os outros, o amor recíproco. Este amor ágape, puro, divino, gratuito, sincero, é um dar e um receber. Amar significa dar por primeiro, gratuitamente, e ainda receber, acolher o que o outro consegue me oferecer. É isso, sem dúvida, o que cada um de nós mais deseja. É o que todos nós aspiramos. Mas existe um grande problema que já explicamos quando comentamos sobre o hino ao amor. Não existe palavra mais confundida do que a palavra amor. De um lado, o amor define a essência de Deus e o desejo mais profundo do ser humano. Mas de outro, pode camuflar um egoísmo desgovernado, fruto de paixões que produzem vítimas sem fim e está bem longe de Deus. Vamos dar um exemplo muito simples. Quando uma pessoa diz: "Eu amo frango assado", será que o frango se sente amado por essa pessoa, que o tritura entre os seus dentes? Ou não gostaria de ser deixado em paz? Parece quase ridículo o que estamos falando, mas não é. Frequentemente, usamos a palavra amar para expressar o seu exato contrário. Quando essa atitude é vivida entre seres humanos, a coisa é ainda mais complicada. Pensemos no assim chamado amor à primeira vista. Frequentemente, dizer "eu te amo" para um jovem coincide com a frase "eu me sinto atraído por você, pelo teu físico". Mas será que podemos chamar isso de amor? Será que não é o amor do frango assado? O amor é frequentemente confundido com paixão, atração, satisfação dos próprios apetites. Enfim, é confundido com tudo, exceto com o que realmente ele é: dom gratuito de si. Isso acarreta dor, decepção sem fim, porque a atração física e a satisfação do apetite sexual não têm vida longa, como frequentemente demonstramos. E estas coisas estão mais perto do egoísmo do que do amor. Não estamos dizendo que a paixão seja algo ruim ou desnecessária. Muito pelo contrário, sabemos que sem ela não pode haver casamento, mas é absolutamente errado confundi-la com amor. Outro grande equívoco da palavra amor é que para muitos de nós ela coincide mais com o ser amados do que com amar os outros. Quando se pronuncia a palavra amor com frequência, o nosso cérebro imediatamente entende: os outros devem me amar, devem ter amor por mim. Quem está me amando? Quem está construindo relacionamento comigo? É a carência que distorce o sentido das coisas. Precisa muito do Espírito Santo para entender o que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos pede de amar como Ele amou.
dando a vida pelos irmãos. Mas isso não é fácil. Basta pensar em como reagimos quando alguém nos cria um pequeno aborrecimento. Aquelas poucas vezes que nos decidimos a amar por primeiro, logo esmorecemos porque os outros não correspondem como gostaríamos. Eu dou 10 e pretendo que o outro me dê 100. E se ele por acaso é lento na resposta, então logo o meu amor esfria. Acho que não vale mais a pena trabalhar nesta equipe, trabalhar nesta casa de acolhida. São Pedro chega a dar exemplos concretos de como deve ser esse amor. Sejam hospitaleiros. Mas o que significa ser hospitaleiros de forma constante? Uma pessoa hospitaleira é acolhedora, sorridente, disponível, prestativa, desinteressada. Sabe deixar para mais tarde os seus compromissos, os seus problemas. Claramente, a pessoa beneficiada também deve se tornar, por sua vez, hospitaleira, acolhedora, sorridente, disponível e prestativa. Ninguém no campo do amor pode ficar encostado, se aproveitando, querendo ser paparicado como uma criança já tendo 40 anos. Amar significa, em primeiro lugar, ser ativos e prestativos no amor. O primeiro sinônimo de amar é ajudar. Quem ama, ajuda, e amor sem ajuda é ilusão. Amar significa fazer concretamente o bem do irmão. São Pedro coloca bem em destaque que cada um de nós recebeu de Deus dons especiais, que o capacitam a amar e ajudar. Ele diz, como bons administradores de uma multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, o faça com palavras de Deus. Quem serve, quem exerce a diaconia, o serviço, o faça com a energia, com a força recebida de Deus. Pense bem. O dom, de um lado é dom e do outro é missão. Não existe dom que não se reverta em uma missão. A pessoa que tem dons e não os coloca à disposição dos irmãos explode igual uma panela de pressão. Bem sabemos que esta é a realidade de quem tem vocação e não quer responder. Os dons que Deus colocou no seu coração para ser um bom padre, um bom missionário, um bom consagrado, irão explodir como um rojão em sua mão e o destruirão. Dom é feito para ser doado. Dom retido é uma mina que explode nas próprias mãos. O dom pode fazer muito bem, mas também muito mal se não é exercido em favor dos irmãos. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de falar e não o faz com as palavras de Deus, transmitindo as coisas de Deus, se torna um tagarela paranoico. Ou então um fofoqueiro de primeira, se enforca com a sua própria língua. O único modo para ser felizes e viver o amor mútuo é doar os dons que Deus colocou em nossas mãos, doar-nos reciprocamente a graça que Deus nos confiou. Experimente hoje, com simplicidade, praticar isso. Ame, sirva, seja disponível, e os dons irão brotar sem você perceber. São Pedro acrescenta mais uma verdade importantíssima que não podemos deixar passar batida. O amor cobre uma multidão de pecados. Que coisa maravilhosa! Muitas vezes temos no coração um arrependimento sufocante e não sabemos como recuperar o mal feito. Infelizmente, não podemos voltar atrás. Mas São Pedro explica que tem um modo de voltar atrás. O amor cobre uma multidão de pecados.
Quem ama consegue recuperar o mal feito, os pecados do seu passado. Como isso é bom e consolante. Já no Antigo Testamento isso era claro. Provérbios 10:12 diz: o ódio provoca discórdias, mas o amor cobre todas as faltas. E Jesus, em Lucas 7,47, diz da mulher prostituta: seus muitos pecados foram perdoados, porque ela muito amou. O livro do Eclesiástico diz: a esmola, que é um gesto de amor, apaga o pecado como a água apaga o fogo. São Tomás de Aquino diz com clareza e firmeza que a caridade remove os pecados. Enfim, não podemos deixar passar batido esses adjetivos fortes com os quais São Paulo e São Pedro explicam como se deve amar. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 22. Tendo purificado as vossas almas na obediência da verdade para um amor fraterno sem hipocrisia, amai-vos uns aos outros de coração, intensamente. Depois, na primeira carta ainda de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Antes de tudo, mantenham constantemente entre vós um amor intenso, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, na caridade fraterna, sejam ternamente afetuosos uns para com os outros. O amor cristão é intenso, de coração, perseverante, um amor que dá a vida pela pessoa amada, como Jesus fez. É importante entender que o amor é feito de gestos concretos. O amor vive somente nos seus atos, não nos seus desejos. Um amor que não se torna prestativo não é amor. Como vimos claramente no hino ao amor. Vamos viver hoje com intensidade e vamos ouvir novamente a palavra para que se imprima nos nossos corações. Caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o com capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Vamos agora deixar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingiram.
Vamos dedicar mais um minuto para escolher o nosso propósito, que seja algo concreto, que possamos viver a cada minuto desse dia. Vamos agora pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amai-vos intensamente, de todo o coração. Paz e alegria a todos. O amor cobre uma multidão de pecados. Paz e alegria a todos. Já é tempo de amar, de ver a fé crescer.
sol já fez brilhar a luz do amanhecer.